Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare para prestar atenção nessa palavra que eu tenho para entregar para você. Irmãos, preste atenção. O Senhor Jesus, ele fez uma declaração que nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos que ter entendimento. Qual é a declaração que ele fez, pastor? Neste mundo sofrereis. Você compreendeu? Mas só que ele vem e fala algo maravilhoso. O que é? Porque eu ouço, nesse mundo sofrereis, parece uma má notícia. Parece uma notícia ruim. Mas se eu continuar lendo, eu vou ver que, na verdade, não é uma má notícia. Preste atenção. João Evangelho 16:33 está escrito da seguinte maneira: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Irmão, você tem que entender que tem pessoas que já estão há anos frequentando a igreja, há anos se declaram de Jesus, há anos professam a fé, mas só que elas não têm paz. Não têm paz na vida financeira, está sempre endividada, não tem paz na vida conjugal, é aquele casamento cheio de tribulações, perturbado, sem prazer, parece cão e gato, a coisa não funciona, é aquela família desorganizada, um está nas drogas, outro na prostituição, outro na bebida, aquela família desajustada, passando necessidade, e ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Ele é de Jesus, não se discute. Vive doente, vive perturbado emocionalmente, ele é de Jesus, ela é de Jesus. Mas o que acontece, pastor? Ela não prestou atenção nessa declaração. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Irmão, você não vai ter paz se você não buscar um relacionamento com o Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma arma. Uma arma, pastor? Uma arma para se defender e para atacar. É uma arma para impedir que o adversário chegue à tua vida, mas é uma arma para destruir qualquer obra que ele possa ter feito, para apagar qualquer tipo de dardo inflamável que ele joga. Mas, se eu não tenho um relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, eu não vou conseguir ter paz. Por quê? Porque é nele que eu vou ter paz. É por isso que você vive angustiado, você vive angustiada. Às vezes, à base de um remédio controlado, você não consegue conter as suas emoções. Você está compreendendo? Por quê? Porque você não tem um relacionamento com ele. Às vezes você tem um relacionamento com o pastor, você tem um relacionamento com os irmãos da igreja, você tem um relacionamento com o ministério, mas com Jesus não tem. Eu me lembro de uma vez, um colega de ministério me telefona, e ele pega e fala: Júnior, eu queria te pedir um favor. Eu falei: pode pedir, se eu puder fazer, vai ser um privilégio. Ele falou: o negócio é o seguinte, rapaz, eu tenho um rapaz aqui, pensa num rapaz gente boa, só que tem um problema, Júnior. Eu falei: qual é o problema? Ele é muito namorador, uma hora está namorando uma hora está namorando outra, uma hora está namorando outra. Aí eu estava aqui pensando comigo, se ele mudasse de cidade, se ele mudasse de áreas, aí seria bom para ele. Aí eu peguei e falei para o cidadão, não vou falar o nome dele não, para esse pastor, colega de ministério. Eu falei: amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Ele não precisa mudar de cidade. Ele precisa mudar de reino. Apesar dele se declarar de Jesus, apesar dele se declarar de Deus, ele está vivendo no reino das trevas. E tem muitas pessoas, elas são de Deus, mas elas não estão no reino de Jesus. Elas não estão no reino de Jesus. Elas estão no reino das trevas. Por quê? O relacionamento que ela tem é um relacionamento que não é suficiente para que ela tenha paz. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer, sim ou não?
Não é suficiente porque que ela tenha paz. Porque tem pessoas que quando a gente fala assim, não, mas eu sou de Deus, mas ninguém está dizendo que não é. Não, mas eu oro, mas ninguém está dizendo que não ora. Então não estou entendendo, pastor. É simples. O que você faz não é suficiente para que você tenha paz. O que você faz não é suficiente para que você tenha força para destruir as obras do teu inimigo. O que você faz não é suficiente para você se manter de pé. Você compreende? E talvez você não está conseguindo entender isso. O Senhor Deus, Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. Ele não é mau. Ele não tem prazer na dor, no sofrimento de ninguém. Agora nós escolhemos ter um relacionamento com Ele ou não. Viver com Ele ou não. Agora, muitas pessoas, elas querem viver nos dois mundos. Não vai ter jeito. Ou eu vou viver com Cristo, para Cristo, ou eu vou viver no mundo, para o mundo. Não tem como mesclar. E tem gente querendo mesclar, querendo ter uma vida com Deus meia boca. Não vai conseguir a paz. Não vai. Toda orientação que o Senhor Jesus traz para mim, toda orientação que o Senhor Jesus traz para você, tem um objetivo. Qual? Termos paz neles. Por meio da palavra, por meio da instrução, por meio do entendimento que Ele está trazendo. Você está compreendendo, sim ou não? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas aí ele vem e fala o seguinte: mas tende bom ânimo. Eu venci. E quando fala vencer o mundo, irmãos, a maioria pensa, né, nas orgias, nos prazeres da carne. Irmão, tudo isso, com certeza, não vai ter poder sobre a tua vida. Mas vencer o mundo é muito mais do que isso. Vencer o mundo é você vencer todo tipo de situação que o mundo apresenta para você. Apresenta uma doença, você vai vencer. Apresenta um problema financeiro, você vai vencer. Apresenta um sentimento negativo, contrário, você vai vencer. Por quê? Porque em Cristo eu encontro paz. Ou seja, aquele adversário que se levantou em batalha contra mim, abriu guerra contra mim, abriu perseguição contra mim, para destruir meu casamento, para destruir a minha vida familiar, para destruir a minha saúde, para destruir os meus pensamentos, para destruir o meu corpo. Esse ser se levantou em batalha contra mim, em Cristo eu vou vencer ele. Ou seja, em Cristo eu vou conseguir a paz que eu preciso. Você compreende, sim ou não? Vencer o mundo, irmãos, é mais do que ficar livre das tentações da carne. Vencer o mundo, irmãos, é você permanecer firme na palavra, no reino do Senhor Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Dá uma olhadinha lá em Abacuque. Eu quero que você veja comigo. Preste atenção. Irmão, eu não posso desanimar. Eu tenho que ter muito bom ânimo. Compreende o que eu estou falando? Porquanto é assim que aquela pessoa que é de Deus de verdade tem que se comportar. Por quê, pastor? Porque nem sempre as coisas serão como nós queremos. Muitas vezes as coisas não serão como eu quero. As coisas serão diferentes do que eu quero. E eu tenho que parar de ser aquela pessoa mimada, irmão. Aquela pessoa arrogante, orgulhosa, de querer que tudo seja conforme eu acho que tem que ser. Por que tem casamento que não está dando certo? Porque a mulher acha que o marido tem que ser como ela acha que tem que ser. Ela não respeita a personalidade dele. Mas é que ele age errado, pastor. Quem que convence o homem dos seus maus caminhos? É o Espírito Santo. Então começa a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, aos meus olhos, o comportamento do meu marido não é correto, porque não está de acordo com a palavra. Mas, Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor convence o homem dos seus maus caminhos. Espírito Santo, fale ao coração dele. Converta-o desse comportamento. Converta-o dessa atitude. Mas, Espírito Santo, mostra também as minhas falhas para mim. E me convence também, porque eu também não quero ser condenado, condenada. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas não está dando certo por causa disso. Irmão, as coisas elas não sempre serão como eu quero. E vou falar mais uma outra coisa para você. Tem muitas coisas que não estão como eu quero, não é porque Deus não quer,
é porque eu não dei atenção às instruções que Deus tem me dado. Aí chegou o momento que acabou. Acabei perdendo algo que me era muito importante, mas porque eu não valorizei. A Bíblia diz, cuide daquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí não cuida, perde, aí depois quer ficar murmurando dentro de si. Quer ficar angustiada, se sentindo desvalorizado, desvalorizada, se sentindo injustiçada. Não, irmãos. Nós temos que ter entendimento da palavra. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso certamente colherá. Eu estou vivendo hoje exatamente o que eu plantei algum tempo atrás. Eu vou viver amanhã exatamente o que eu estou plantando hoje. Se eu não me engano, foi Einstein quem disse que o cúmulo da ignorância é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. As pessoas, elas querem um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não, se eu quero algo diferente, eu tenho que mudar meu comportamento. Eu continuo agindo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, na expectativa de uma colheita diferente, de um resultado diferente. Não, eu tenho que abrir o entendimento. Está compreendendo, sim ou não? E, irmão, guarda no teu coração. Se o Senhor Deus tem falado esses dias, e falado sério, sobre não desanimar, irmão, fique atento. Fique atento. Nosso Deus é presciente. Deus, ele não vem conversar comigo no dia e nem depois. Ele vem conversar comigo muito antes. Por quê? Para que eu já me prepare. Para que eu me previna. Porque se o meu adversário vier contra mim, e ele vai vir, ele vai me encontrar de pé para a batalha. Ele não vai me encontrar fragilizado, ele não vai me encontrar abatido, ele não vai me encontrar caído, não. Ele vai me encontrar de pé para a batalha. Está compreendendo? Presta atenção, ó. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Segue. Todavia, presta atenção nisso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que você vê às vezes alguém, irmão, que não tem nada? Materialmente, nada. Mas se você vê uma pessoa feliz, você vê uma pessoa realizada. Por quê? Porque ela tem um relacionamento real com Deus, real com a palavra. E em Cristo ela tem paz. E em Cristo ela tem prazer. E em Cristo ela tem alegria de viver. Você compreende? Você não entendeu, talvez, a paz você tem que buscar. É necessário que você a busque. Como? Num relacionamento com Jesus. Senão não tem jeito, igreja. Nós, às vezes, aprendemos errado. Nós aprendemos que vem para a igreja para conseguir o carro, para conseguir a casa, para conseguir alcançar isso, para conseguir alcançar aquilo, para ter aquilo outro, sendo que não é assim. Tudo isso, prosperidade financeira, felicidade conjugal, familiar e tudo mais, faz parte do pacote. É consequência. Mas nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para ter com Ele um relacionamento. Nós fomos chamados para que o mundo conheça o Todo-Poderoso através de nós. O resto é consequência. Você está compreendendo, sim ou não? A Bíblia é clara, a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida. Não, mas é viver de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, ter uma vida correta e alegria e paz no Espírito Santo. E as pessoas não entenderam isso ainda. Coloca Abacuque de novo para mim, mas coloca na linguagem de hoje, por favor. Preste atenção. Ainda que a figueira não produzam frutas, e a parreira não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais
ovelhas no campo, nem gado nos currais. Segue. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Agora a coisa não está como você quer. Você está, não aguento mais, não dá certo para mim, estou desanimado, acho que eu não vou mais na igreja, não. Vou deixar de ser obreira. Irmão, você já leu primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8? Lê comigo. Lê comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Preste atenção nisso aqui. Ó. O amor é eterno. O amor é eterno. Irmão, se você ler comigo, vamos fazer o seguinte, coloca 13:1. Vamos ler tudo isso aqui. Ó, preste atenção. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. Imaginou, irmão? Eu não sei nem quantas línguas. Poderia depois alguém dar um Google aí para mim, para descobrir quantas línguas existem, são faladas na terra. Porque só na África eu sei que são falados, no continente africano, são falados vários tipos de dialetos. Idiomas são diversos. Mais de 7.000. Deram um Google ali agora. Mais de 7.000. Já pensou você falar mais de 7.000 idiomas? Pastor, para falar um está difícil. Para falar o português é mais ou menos. Né? Eu um dia coloquei no meu coração que eu tinha que falar pelo menos 2 idiomas. Aí eu fui dar uma olhada no inglês, complicado demais para a minha cabeça. Fui dar uma olhada no francês, complicado. Falei, vou para o espanhol. Aí deu. Aí comecei a mirar e a falar e a predicar a palavra de Deus em espanhol também. Mas, imaginou? Falar espanhol, falar inglês, falar francês, mais de 7.000. Mais de 7.000. Eu estava vendo sobre a vida de uma rainha esses dias. Ela não tem uma fama muito boa, não. Estou tentando lembrar aqui o nome dela. Aquela mulher, irmãos, ela falava vários idiomas e ela conseguiu, ela gostava de estudar botânica. Vê uma das rainhas antigas aí que... esqueci o nome dela, vou lembrar. Ela gostava de estudar, ela descobriu vários remédios para a cura. Por quê? Porque ela falava vários idiomas. E ela estudava sobre aquelas plantas e tal, e foi descobrindo. Não é uma rainha de bom nome, não. Acho que até ela morreu aí com cobra. O negócio dela ela não tinha um bom nome, não. Alguém lembrou de alguma por aí assim? Não? Está igual o pastor, esqueci de nome. Mas eu vou acabar lembrando o nome dela, vai acabar aparecendo aí. Não. Uma rainha daquelas antigas mesmo lá. Uma que mandava no marido. Oi? Não. Não é Jezabel, não. Mas vamos lembrar, para não perder aqui. Então, se imaginou quantas pessoas você não poderia ajudar? Porque ele está falando de algo maravilhoso. Ó, presta atenção. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. E no céu. Por quê? Porque no céu há variedade de línguas também. Agora no céu você não vai achar no Google, não. Mas, não vai, só acessar no Google do céu. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino, ou seja, sem efeito. É só barulho, não tem utilidade. Está compreendendo? Sim ou não? Sem amor não tem utilidade. Segue. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus. Oxe, irmão, o dom de anunciar a mensagem de Deus, quando Deus me deu esse dom, que coisa maravilhosa. Poder abrir a Bíblia, catar um versículo assim, entender e mostrar para as pessoas, e ver Deus mudando a vida de pessoas. É algo maravilhoso. Eu encontrei um rapaz esses dias, eu estava indo assistir um culto na sede de São João, e eu encontrei um rapaz, eu estava até com pressa, cheguei atrasado, e o rapaz, pastor, por favor, precisa falar com o senhor. Falei, mas 1 minuto só. Falei, tá bom. Aí parei. Falou, pastor, eu vim para agradecer pela sua vida. Eu falei, por quê? Falou, pastor, eu era das drogas.
E ele começou a contar um pouquinho para mim, irmão. Aí eu comecei a chorar. Eu vi que Deus não me parou para ajudar ele. Deus parou para ele me ajudar. Porque o testemunho dele me fortaleceu demais, me encheu de vida. Você está compreendendo? Então por quê? A glória é do Pai, porque um dia o Pai me permitiu ter o dom de anunciar a palavra, que muda a vida das pessoas, que é Jesus Cristo. Então presta atenção. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento. Irmão, eu tenho só um pouquinho e agradeço a Deus. Imagina alguém com todo o conhecimento. Entender todos os segredos. Eu entendo um ou outro. Imagina entender todos os segredos. E ter a fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Irmão, já pensou? Você chegar e falar ao monte. Está falando de montanha aqui, não é de problema não. Está falando de um monte natural. Aquela montanha, eu estou determinando. Saia e se plante em tal lugar. Mas não é um vulcão que está assolando uma cidade. Está destruindo vidas, e você chega diante daquele vulcão e manda que ele se lance ao mar de maneira que não traga perigo algum para ninguém. Poxa vida, as pessoas olhando e de repente aquele negócio levantando e saindo com raiz e tudo. Algo extraordinário, pastor. Então, mesmo que eu tivesse um tipo de fé desse, a Bíblia está dizendo que se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Irmão, uma pessoa que dá tudo que tem, dá a vida dela para ser queimada por alguém, não parece um ato de amor? Sim ou não? Mas aos olhos de Deus, não. Nós temos que compreender a mente de Deus, a visão de Deus, e viver segundo a mente, segundo a visão de Deus. Está compreendendo? E se você tiver esse relacionamento que é necessário, você vai ter a mente de Cristo. Você vai entender as coisas de Deus. Você vai ver como Deus vê. E você vai poder viver como Deus quer que você viva. Você compreende o que eu estou falando? Preste atenção. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Eu estava uma certa vez em São José do Rio Preto. Eu não gosto de ir em banco. Não, pastor, não gosto. Não tenho paciência de ficar em fila. Então eu não gosto. Então o que acontece? Ainda mais hoje, então, aí que eu não vou mesmo. Mas aí o pastor Michael, que é marido da minha filha, ele tinha que ir no banco. Eu falei, poxa, Michael, você está brincando comigo, irmão? Sabe que eu não gosto de ir no banco? Não, pastor, aqui eu preciso. Eu falei, então vai. Eu falei, faz o seguinte, vai lá e eu fico aqui na praça. Tinha uma praça em frente do banco, eu sentei no banco da praça e ele foi lá. Aí, de repente, senta duas jovens do meu lado. Duas jovens mesmo, deveria ter 17, 18 anos, e olha lá, duas jovens do meu lado. Aí uma vem e fala assim, eu não concordo com o pastor. E eu estou sentado ali. Eu não concordo com o pastor. Eu canto muito mais que aquela menina. Sou muito melhor do que ela. A minha voz nem se compara com ela. E ele vem e coloca ela para abrir reunião. Ele vem e coloca ela para cantar. É absurdo. Aí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa a você. Ela já olharam. Eu falei, eu sou um anjo de Deus. Ué, pastor mentiu? Não. A Bíblia diz que o pastor é anjo da igreja. Eu falei, eu sou um anjo de Deus. E eu vou falar para você o porquê que é que o seu pastor colocou a outra para cantar e não você. E ela sim. Eu falei, porque o amor é maior que o dom. Eu falei, você tem dom, mas ela tem maior amor. Ela olhou para mim, catou a mão da outra e foi embora. Talvez você tenha mais capacidade mesmo. Talvez você tenha, mas você tem o mesmo amor? Porque amor aos olhos de Deus é ter os mandamentos dele e guardar. Ou seja, independente das circunstâncias, do vento forte ou não, eu guardo. Eu guardo. Presta atenção, segue, continua. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Olha aí. Está andando em amor? Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Está andando em amor? Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é
certo, segue. Quem ama, nunca. Quem ama, nunca. Você desistiu do teu filho? Você desistiu do chamado que Deus deu para você? Porque as coisas não estão como você quer? Porque as coisas não estão acontecendo como você deseja? Você não está em amor. Por quê? Quem ama nunca desiste. Volta em Abacuque. Ainda que a figueira não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Não está como eu quero, Deus não serve mais. Não está como eu quero, eu não obedeço mais, não faço o que Ele mandou fazer. Por quê? Porque não está como eu quero. Afinal de contas, quem é o servo? É ele ou eu? Nós temos que abrir o entendimento. Lembra de Jó? Olha só, Jó capítulo 1, versículo 1, preste atenção. Almeida Revista e Corrigida, preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha só, olha a característica dele. Olha, essas características aqui são declaradas pelo Espírito Santo. Foi ele que examinou Jó e ele que faz uma declaração sobre Jó. Está compreendendo, sim ou não? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Segue. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas, juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seus serviços, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Irmão, ele era alguém importante. Quando você se torna alguém importante, e se você perde a posição, e se você perde a condição, você vai ter que lidar com um sentimento muito complicado. Qual, pastor? O orgulho. O orgulho, ele é terrível. Aquela pessoa que um dia teve uma posição e ela perdeu, normalmente ela não consegue conviver com isso. Por causa do orgulho. Ela não consegue, por causa da vaidade. Por causa da preocupação de quem está olhando, o que vai pensar, o que vai falar. A coisa foi complicada, preste atenção agora. Ele era o maior do Oriente, segue. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. Enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Segue. Sucedia, pois, que tendo discorrido os turnos dos dias dos seus banquetes, enviava a Jó e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmão, presta atenção. Se você quiser, põe no teu coração, ter um relacionamento com Deus, você tem que aprender a importância que Ele dá à família. Que Ele dá à família. Não é por um acaso que Ele diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e negou a fé em Cristo Jesus. Não é por um acaso. Por quê, pastor? Há uma importância, há uma relevância enorme aos olhos de Deus no que diz respeito à família. E às vezes nós não entendemos isso.
Jó entendia. Jó entendia. Ele mantinha os olhos dele sobre os filhos. E via que os filhos tinham uma vida correta aos olhos de Deus. Só que havia uma terra que Jó não tinha como entrar. Qual? Era o coração. Então ele falava com ele. Em outras palavras, eu não vejo nada de errado da vida dos meus filhos. Mas vai que no coração eles pecaram contra Deus. Então ele oferecia sacrifício, ou seja, ele cuidava da família dele, para que eles não estivessem afastados de Deus. Você está compreendendo? Não deixava a família à deriva, cuidado. Aquele que não cuida dos seus, toma cuidado. É pior que o infiel, negou a fé em Jesus Cristo. E quando Deus está falando aqui, se você vê o texto, depois de você ler o texto, você vai ver que esse texto ele é discorrido. Por que razão? Porque a conversa começou sobre as viúvas e a necessidade do cuidado com as viúvas. Aí o apóstolo Paulo, porque a igreja cuidava financeiramente, materialmente das viúvas. Aí o apóstolo Paulo ele vem falando o seguinte, né, ou seja, a igreja não tinha condições de cuidar de todas. Aí ele começa a enumerar quem era viúva realmente aos olhos de Deus. Aí ele enumera, ele pega e fala que viúva aos olhos de Deus é aquela que tinha mais de 70 anos. E que sempre foi mulher de um só homem. Você está compreendendo, sim ou não? Ele vai falando que é viúva. Mas aí ele vem e fala que algumas viúvas, elas tinham o quê? Filhos. Elas tinham arrimo. Ou seja, elas tinham quem podia cuidar. Então ele vem e fala, não é justo que nós cuidemos delas, sendo que tem quem cuida. Quem pode cuidar. Nós vamos cuidar então daquelas que não têm nenhum arrimo de família, que não tem quem possa ajudá-las. Você está compreendendo, sim ou não? Aí ele vem e faz essa declaração. Primeira carta a Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Eu tenho que cuidar dos meus. Tendo condições financeiras, eu devo estender a mão a eles. Inclusive a nossa família da fé. Sério, pastor? Sério. Mas é aquilo que eu tenho procurado ensinar. Nós temos que ter sobriedade, sabedoria. Eu tenho que perceber, a Bíblia diz que eu tenho que ser manso como a pomba. Puro, um coração puro, é símbolo de pureza. A pomba, ela é símbolo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando o céu se abriu, no momento que ele foi batizado, a Bíblia mostra que ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele no formato de uma pomba. É símbolo de pureza, é símbolo de verdade. Então, quando fala que nós temos que ter um coração como a pomba, ele está dizendo que nós temos que ser puros, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser honestos. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que eu tenho que ser prudente, como a serpente. Irmão, se você estudar o mundo animal, aí você vai entender que às vezes vem alguém e fala, uma cobra. Irmão, você viu ela a primeira vez, ela te viu mais de 100 vezes. Ela te viu mais de 100 vezes. Por que não atacou? Não se sentiu em perigo. Porque se estivesse sentido em perigo, sem você ver, ela já teria, se só sentisse, teria sentido a pancada. E o veneno já se alastrar no teu corpo. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Então, na verdade, o que é que, quando ele fala, ser prudente como a serpente? Atento. Atento. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Irmão, há ovelhas no nosso meio, mas há lobos também. Ah, pastor? Há o aproveitador. Há o mau caráter. Há o desonesto. Ou seja, no meio do trigo, há o joio. Há o mal intencionado. Há o aproveitador. É triste de dizer. Não é diferente, pastor, não. Não, pastor, não. Há aquele que realmente é servo do Deus vivo. Está pronto a morrer e a cuidar das ovelhas. Não é mercenário. Mas há aquele que não. Aquele que interessa é o benefício dele. Acabou e pronto, acabou. E que se ela morrer, problema dela, eu estou bem e pronto. Ah, pastor, com dor, eu falo. Mas há. Assim, infelizmente.
Não deveria haver, mas há. Mas é aquilo que eu falei, no meio do joio, no meio do trigo, tem o joio. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as... não seja bobo. Não seja bobo, seja sábio. Não é esperto. Esperteza é carnal. Esperteza é maligna. Não é esperto. É sábio. A sabedoria não. A sabedoria vem do alto. Ela vem do Senhor Todo-Poderoso. Seja sábio. Amém? Prudente como a serpente e simples, puro, desarmado, verdadeiro, honesto, como as pombas. Está compreendendo, sim ou não? Então, eu tenho a obrigação, pai, a obrigação sobre mim, de cuidar dos meus, financeiramente, espiritualmente, inclusive da família da fé? Sim, mas eu tenho que prestar atenção naquele que, na verdade, quer tirar vantagem de mim. Você está compreendendo? Aquele que quer tirar vantagem. Porque uma coisa é socorrer a necessidade. Outra coisa é aquela pessoa que quer tirar vantagem de você. Então você tem que ter essa percepção. Tem que aprender a identificar. Está compreendendo ou não? A identificar que quando, na oferta, quando é Deus, o Espírito Santo está falando no seu coração. Quando é uma coisa humana, a minha ovelha conhece a minha voz. Se você pertence a Cristo, você sabe quando é Ele que está falando com você. Você sabe. Mas por que eu estou te ensinando isso? Porque é a verdade. Porque é a verdade. Não é para você ficar agora com o pé atrás. É para você aprender a diferença entre o certo e o errado. Eu estava conversando com um pastor amigo meu ontem, eu estava explicando para ele que tem pessoas que é que nem criança. Você pega uma criança aí de 2, 3 anos, você dá uma bala na mão dela, ela se bobear, ela coloca com papel e tudo na boca. Mas por quê, pastor? Ela não tem entendimento que é necessário mover o papel. Talvez um plastiquinho que vai estar lá, aí depois ela vai catar e vai pôr na boca. Ela não entende ainda. Se deixar, ela cata. Eu tenho um netinho, ele tem 4, vai fazer 5 agora, né? Murilo? Tem 5 já, minha esposa diz que já tem 5. Eu pensei que ele estava com 4. Mas ele nunca tinha mascado chiclete. Aí vai lá, vó, para ensinar o que é errado, né? Sempre assim, né? Vô e vó tem esses problemas, né? Aí, deu chiclete para ele. Aí a minha esposa estava explicando para ele, você tem que mastigar, não pode engolir, até o doce acabar. Ele é? Ela é. Deu chiclete para ele, tá? Pronto, acabou o doce. A marido falou, não é assim. Aí eu falei para o marido, deixa por enquanto, vai dando, deixa ele trocando. Por quê? Porque é criança ainda. Não tem entendimento. Então nós não podemos ser crianças na fé. Não podemos ser aquelas pessoas que somos levadas por qualquer vento de doutrina. A palavra doutrina é tipo de ensinamento, tá? Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. A Bíblia diz, não creia em tudo aquilo que te dizem, porque tem coisa que não vem de Deus. Tem coisa que é da sabedoria humana, tem coisa que vem de Satanás. Eu tenho que aprender a diferenciar o que vem do Pai e o que não vem, inclusive sentimentos, inclusive situações. Eu tenho que aprender a diferenciar. Compreendeu o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Mas eu não posso deixar nunca de viver a palavra, de praticar a palavra. Então, paira sobre mim a necessidade? Paira, mas seja sóbrio. E paira de uma maneira tão séria, irmão, mas tão séria, que influencia no nosso relacionamento com Deus. A família, ela começa quando? Quando nasce o primeiro filho, pastor? A família começa quando você se casou. E os filhos, pastor? É aumento da família. O que é que Deus tem falado em relação à família? No que diz respeito ao relacionamento marido e mulher? A vós, maridos, falei esses dias, vos digo, tratai as vossas esposas com delicadeza, sendo ela vista como um vaso mais frágil. O que tem a ver com relacionamento com Deus, pastor?
para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmão, conflito terreno causa conflito no céu. Causa conflito no céu. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, dia a dia, vida em comum. Tudo quanto é mulher tem um problema. Qual o problema, pastor? De limpar a casa demais. Toda hora quer limpar. E limpa aqui, limpa aqui, limpa ali, limpa aqui, limpa ali. Tem cara que se irrita porque a mulher dele quer limpar a casa. Mas pastor, ela está lavando a casa, ela está limpando a casa. Se eu quiser ir no banheiro, ela limpou o banheiro. Não pode ir no banheiro porque eu limpei o banheiro agora. Mas vai aonde? Vai no vizinho? Vai na vizinha? Não pode entrar no banheiro que você limpou agora. Mas tem marido que não tem sabedoria, já logo solta os cachorros. Dá uma risada para ela e fala, bem, você vai ter que escolher. Ou o banheiro ou a sala. O que você prefere limpar de novo? Leva na esportiva. Por que tem que ser truculento? Por que tem que ser na dureza? Não pode. Compreende, Também você, marido, porque tem mulher que é complicada, ela reclama porque o cara deixou um copo em cima da pia. Ela reclama porque ele não dobrou a toalha do jeito que ela queria que dobrasse. Porque não está na posição, pastor, tinha que estar na posição. Não está na posição. Mas tem que ter paciência. Oxe, por quê, pastor? Porque Deus está mandando você ter paciência. É por isso. É por isso. Jó entendeu a importância da família. E talvez nós ainda não conseguimos entender a importância da família. Para Deus. Porque antes dela ser importante para você, ela é para Deus. Eu falo há anos, esse filho não é teu. Pastor, posso provar por exame de DNA. Ele não é teu. Ele pertence a Deus. Deus só deu para você cuidar. Você que sonha ter um filho, você vai ter. Só que não é teu. Deus vai dar para você cuidar. Pode colocar um nome nele já e começar a orar por ele. Porque ele já existe no mundo espiritual. Você está compreendendo? Pastor, não tenho trompa. Não interessa se você tem trompa ou não tem trompa. Deus ele não tem problema de fazer nada. Eu lembro de uma moça no Maranhão que ela não tinha útero. E o sonho dela era ser mãe. Como é que uma mulher que não tem útero vai ser mãe? Porque é preciso. A criança ela é gerada onde? No útero. Mas ela ficou grávida. Eu orei por ela, ela ficou grávida. O médico não estava acreditando. Ele não acreditou. Por quê? Porque a criança desenvolveu em uma trompa, a única que ela tinha. Como isso é possível, pastor? Não, clinicamente, pela ciência, é impossível. Deus está acima da ciência. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Onipotente. É lógico que qualquer médico vai falar, é impossível, isso é mentira. Mas estava lá os exames para comprovar. E aí, a criança nasceu. O único erro daquela mãe foi fazer, ela colocou o nome de Antônio Júnior. Tem tanto nome bonito aí, né? Roberto, né? Fala a verdade. Lucas, né? Por quê? Porque Deus, ele é Deus. E a única coisa que você tem que fazer para acessar as maravilhas desse Deus é crer nele. É confiar na palavra dele. Você compreende ou não? Então, antes da sua família ser importante para você, ela é para Deus. Jó tinha esse entendimento. Nós parece que não temos. Nós parece que não temos. Não, eu tenho, pastor. Será que temos? O relacionamento que nós, a maneira que nós agimos com a nossa esposa, a maneira que nós agimos com o nosso marido, a maneira que nós agimos pelo nosso filho, pelos nossos filhos. Essa semana, quantos dias na semana você colocou o joelho no chão e deu em oração pelo seu filho, pela sua filha? Quantas vezes essa semana você deu
dias dessa semana você deu em jejum pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Outro dia eu chamei a atenção de uma jovem para que ela fizesse um jejum pelo pai dela. Eu duvido que fez. Tomara que tenha feito. Tomara que eu esteja errado aqui agora. Tomara. Tomara que ela olhe para mim e fale assim, não fez. Mas por quê? Não dá valor à palavra de Deus. Não dá valor à orientação dada. Não entendeu ainda a importância da família. Eu consigo entender mais ou menos a importância da família. Por quê, pastor? Porque eu não tive uma. Quando eu nasci, minha mãe morreu. Meu pai, ele esteve comigo a muita distância, até meus 10 anos de idade. Eu não me lembro, em 10 anos de idade, eu me lembro do meu pai ter tido um ato de afeto comigo. Quando a minha avó foi passar alguns dias na fazenda de um parente lá, que trabalhava na fazenda de uma pessoa muito famosa lá na região de São José do Rio Preto, inclusive um dos filhos dele foi ministro da Agricultura, num dos governos aí, uma família muito poderosa mesmo, e a minha tia, o marido dela era caseiro lá da fazenda, e a minha avó foi passar uns dias lá. E eu fui com a minha avó, eu era pequeno. E quando eu voltei, eu até nem acreditei, porque eu fiquei com medo. Ele dobrou os joelhos, veio e me deu um abraço. Por quê? Porque o tempo todo eu me lembro só de violência. Surra sem saber nem por que estava apanhando. Estava dormindo, acordava sendo jogado da cama. E nem sabia por que estava apanhando. Então, quer dizer, a primeira coisa que Deus fez para mim, quando eu o encontrei, porque não foi eu quem o escolhi, Ele me escolheu, não foi eu que encontrei, Ele me encontrou, a primeira coisa que Deus fez para mim foi me dar uma família. Ele me deu uma mulher. Que eu me casei com ela, estou há mais de 35 anos com ela, e enquanto eu estiver nessa terra, eu vou estar com ela. Não tem outra mulher para mim. E Deus nos deu a graça de aumentar a nossa família. Então eu tenho uma ideia de família porque eu não tinha, e foi a primeira coisa que Deus me deu. Foi a mais importante que Ele me deu. Depois Ele me trouxe prosperidade e outras coisas mais. Cultura, entendimento, capacidade, mas foi a primeira coisa que Deus me deu. Você compreende a seriedade? E talvez você não está entendendo ainda o valor da família, porque você sempre teve. Você sempre teve um pai, bom ou ruim, mas sempre teve. Sempre teve uma mãe, boa ou ruim, mas sempre teve. Sempre teve um irmão, bom ou mal, mas sempre teve. E não valoriza a tua família como deveria valorizar. Não dá importância à tua família como deveria dar, como Deus quer que você dê. Você compreende? Sucedia, pois, que tendo discorrido o turno de dias os seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Ou seja, analisando ele não via nada, mas no coração ele não sabia, mas ele não deixava de cuidar dos seus. Volta lá, Pedro 3, primeira carta de Pedro 3, 7. Também você, marido é responsabilidade tua. Ah, pastor, minha mulher é complicada. Cada marido tem a mulher que merece. A minha não é complicada. Não, pastor, não. A minha não é brava. Não, pastor, não. A minha não é chata. Não, pastor, não. A minha é gentil. A minha é generosa. A minha companheira. A minha amiga. Ajudadora. Mas por quê, pastor? Eu guardo essa palavra. Por quê, pastor? Porque tudo começa pelo marido. Tudo começa por você, amigo. Você parece que não usa sapato, parece que usa ferradura. Aí não tem jeito. Aí é complicado. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. E quando fala sexo mais fraco, fisicamente, normalmente a mulher é mais fraca. Emocionalmente também, a mulher é mais fraca. Então, você tem que ter paciência. Talvez a tua mulher não aprendeu ainda
a dividir. Não aprendeu a dividir. Tem mulher que não aprendeu a dividir, ela não conseguiu entender que ela e o marido é um corpo só. São um só em Cristo. O que ela está fazendo para ela está fazendo para o marido, está fazendo para o marido, está fazendo para ela. Não, é indiferente. É indiferente. Não conseguiu entender ainda. Ela ainda tem uma coisa individual, que é ela, é ele. Não, é um só. É um só. Esse negócio de marido e mulher ter duas carteiras, não existe. O que você ganha é teu, o que eu ganho é meu. Ah, larga a mão de tolice. É de vocês. É aquele esbanjador, pastor. É aquela esbanjadora, pastor. Tudo bem. Instituam de vocês o administrador, mas é tudo de vocês. Eu, particularmente, prefiro que a minha esposa administre, porque assim eu gasto menos. A verdade é essa. Quando ela administra, sobra. Quando eu administro, falta. Só que ela sabe que eu não gosto de miséria também. Não fica regrando. Compreende? Irmão, nós temos que abrir o entendimento. Também você, marido, na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada. Essa é a razão, por ser o sexo mais fraco. E por isso deve ser tratada com respeito. Mas como é que é? Como é que você olha para a tua mulher? Cala a boca, mulher! Cala a boca! Eu não te perguntei nada. Como é que você faz isso com a sua esposa? Como é que você faz isso? Eu não sei porque eu casei, que você é uma praga. Você é uma praga, você não vale nada. Como é que você faz isso com a sua esposa? Como é que você faz isso? Como é que você desrespeita a tua mulher? Olhando para uma outra mulher? Como é que você desrespeita a sua mulher, exigindo dela, no relacionamento íntimo, o que não é natural? O que é abominação aos olhos de Deus? Como que você exige? Não, você é minha mulher. Não, ela é tua mulher. Só que antes de ser tua mulher, ela pertence ao Espírito Santo. O contato conjugal, para quem é casado, é pecaminoso não ter. Não ter. Quem é casado tem que ter contato conjugal, se é possível, todos os dias. O contato conjugal não pode existir para quem não é casado. É só para quem é casado, mas de maneira natural. Aí você quer exigir da sua mulher algo que não é natural? Porque ela é minha mulher, eu é obrigada? Que conversa é essa? Que coisa satânica e maligna é essa? Demoníaca é essa? Você não pode exigir isso da sua esposa. Pastor, é o contrário, é ela que exige de mim. Cuidado, mulher. A devassidão é pecado grave. E abominação aos olhos do Senhor. Está compreendendo? Não. Sim ou não? Mas claro que isso eu não posso falar. Também você, marido, na vida incomum com a sua esposa, com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso ela deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida. Ele está falando da salvação. Da mesma maneira que você vai receber a salvação, ela vai também. Ou seja, você não é mais do que ela. Porque tem marido que ele acha que ele é mais que a esposa dele. Tem esposa que acha que é mais que o marido dela. Nenhum é mais que o outro. Os dois são um só. São um só. É coisa séria. O dom da vida, que é dado por Deus. Preste atenção nisso. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Atrapalha dos dois. Atrapalha dela, está com o coração magoado, ferida. Como é que você acha que Deus vai ouvir a oração de alguém com mágoa? Não está em amor. Não está em amor. Ou seja, então não vai ouvir a dela. Mas não vai ouvir a tua também, porque você é um cavalo. A tua também não vai ser ouvida. E aí, quem vai ter vantagem nisso? O teu adversário. Vamos mudar a linguagem? Nova Almeida atualizada? Maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar com discernimento, entendimento. Aquilo que eu falei. Mulher é desse jeito mesmo.
Pastor, vai devagar. Mas não é. Elas não são assim. Poxa, como é que você lava o banheiro? O cidadão precisa entrar no banheiro. Não pode, porque você lavou o banheiro. Não, pastor, que eu quero ver o banheiro limpo um pouco. Bate uma foto. Bate uma foto. Aí depois você vai no celular. Nossa, hein, ficou limpo, hein? Oxe. Ó, tá brilhando o azulejo, hein? Nossa. Não tem lógica, né? Mas aí, em vez de você agir com brutalidade, seja sensato. Tenha discernimento. Brinca com ela. Bem, escolhe. Ou o vaso, ou a pia da cozinha. Qual dos dois você quer limpar? E leva na esportiva. Por que levar na violência? Por que levar na condenação? Por que trazer Satanás para a tua vida? Deus não está falando para você que se você não tiver inteligência, você só não vai ter um relacionamento difícil. Deus está falando para você que se você não tiver inteligência e discernimento, você não vai ter um bom relacionamento com a sua esposa, não vai ter paz na sua casa, só que não vai ter paz com ele também. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser a coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês, plural, não serão interrompidas. Por falta de tato, amigo. Muitas vezes a tua vida não está andando. Por falta de tato com a sua esposa. Agora tem a parte da esposa, né, pastor? Só minha? Tem a parte da esposa. Qual é a parte da esposa? Obedecer ao marido. A Bíblia fala em tudo. Como se obedece a Cristo. Olha a seriedade disso. Por que eu estou falando sobre isso? Para você entender a importância da família. E a família não começa quando você tem 10 filhos. A família começa quando você se une a ela. Você está compreendendo? Tem gente que está colocando o carro diante dos bois, né? Está tendo filho antes de casar. Que não é o correto. Esse é um modelo que o mundo inventou. O modelo correto, o modelo de Deus é esse. Primeiro a bênção conjugal, depois a multiplicação. Porque foi assim que Deus fez. Chamou Adão e Eva, os abençoou, e aí disse, ide e multiplicai. A multiplicação ela vem depois da bênção conjugal. Ela não pode ser antes. Ela não pode ser antes. Tudo aquilo que não é natural vai te trazer problema depois, mais cedo ou mais tarde. Está compreendendo? Tudo aquilo que não é natural vai te causar dor, mais cedo ou mais tarde. Você tem que ter esse entendimento com você. Está compreendendo, sim ou não? Então, a mulher, ela tem que fazer o quê? Obedecer ao marido. Ela está colocando lá, porque ela é uma moça que está colocando lá, ela é casada. Então, ela está demorando para colocar, para ver se eu desisto. Ela está pensando assim, se eu demorar, o pastor multa e ele não coloca. Só que não vai ter jeito. Coloca na linguagem de hoje primeiro, por favor. Esposa. Quem é casado aqui? É com você. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. É lógico que tem mulher que não obedece ao marido, porque ela não obedece a Deus. Porque está mandando obedecer como ela obedece a Deus. E como que eu tenho que obedecer a Deus, pastor? Sem questionamento. Sem murmuração. Mas se não é Deus, pastor, ora que a coisa muda. Deus é o Senhor? Foi o Senhor que fez? Foi o Senhor que dirigiu? Não. Então muda, pai. Em nome de Jesus, não aceito. Amém? Em vez de ficar aí murmurando dentro de você, use o poder da oração. A oração de um justo muda o curso da natureza. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Segue.
Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. E tem, irmão. Uma feminista agora, ela chega até retorcer no caixão. Imagina aquela que incentivou a queimar os sutiãs em praça pública. Deve revirar no caixão. E se está viva ainda, ouvir uma mensagem dessa, procura um melhor advogado para poder processar o que é contra o feminismo. Eu não sou contra o feminismo nem a favor do machista. Eu sou a favor da verdade. Eu sou a favor do modelo bíblico. Eu sou a favor da palavra. E a palavra é quem diz. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Olha aí. Da mesma maneira que Cristo tem autoridade sobre a igreja, o marido tem autoridade sobre a esposa. Vamos mudar a linguagem? Nova Almeida atualizada. Esposa! Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio, ele só é teu se você casou com ele, viu? Senão ele não é teu marido, não. Não, pastor, não fala uma coisa dessa, não, pastor. Eu estou com ele há 30 anos. Temos filhos, temos netos. Você casou com ele no cartório? Não, senhor. Então você está há 30 anos em prostituição. Ai, está amarrado, pastor. Não adianta amarrar. Por quê? É verdade. Ele só é meu se eu casar com ele. Ela só é minha se eu casar com ela. No cartório. Não precisa nem casar na igreja. Casou no cartório, acabou. Se quiser casar na igreja, receber a bênção do pastor, está ótimo. Mas o juiz, ele é a autoridade. De Deus. Ah, mas ele não é evangélico, não interessa. Ele vai prestar conta da vida dele a Deus, mas ele é a autoridade de Deus. É coisa séria, gente. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como você se sujeita ao Senhor. Quer dizer o quê, pastor? Quando você quer fazer algo, se apresenta a Deus e pede a Ele? Sim ou não? Porque se você não apresenta a Deus e não pede a Ele, você está fora da palavra. A Bíblia diz, apresente os teus projetos ao Senhor, e Ele os abençoará. Tem gente que faz algo e depois pede a bênção de Deus. Não, primeiro eu tenho que conversar com Deus. Se Ele aprova, aí Ele vai abençoar. Pedir, pastor? Pedir. Se pode fazer. Quer dizer que eu tenho que pedir para o meu marido agora? Tem. Eu resolvi que eu quero viajar, pastor. Você pediu para ele? Você pediu para ele? Eu tenho que pedir para ele para viajar? Eu sou uma mulher livre, pastor. Você tem que pedir para ele. Biblicamente. Bem, estou querendo ficar uns 6, 7 dias aí, lá em Juazeiro do Norte. Você deixa? Aí ele vai olhar você e falar assim, eu deixo. Fala, está aqui a passagem de avião, custa aqui. Pode pagar então. Mas você falou com ele. Agora a mulher chega, estou te comunicando que eu vou ficar 15 dias lá no Juazeiro. Como comunicando? Como comunicando? É assim que você fala com Deus? Porque a Bíblia diz que tem que obedecer como ao? É assim que você fala com Deus? Estou comunicando o senhor aí que é o seguinte, ó. Eu resolvi que eu vou. Ué. Não é assim que funciona. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao? Segue. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele o próprio salvador do corpo. Agora preste atenção. Como ao Senhor. Deus já pediu para você fazer alguma coisa errada? Deus mandou você fazer alguma coisa errada? Então, está fora da palavra. Você não tem que fazer nada que Ele manda. Que é isso, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, mulher, agora eu descobri, o pastor falou que quem manda sou eu. E a partir de agora as coisas vão ser diferentes aqui em casa. Não é assim. Não é assim. Lembra da primeira parte? Tem que lidar com ela com sabedoria. Amém? Irmão, que Deus possa falar mais no seu coração. Eu só trouxe a você a importância da família aos olhos de Deus. Compreende? Mas, dentro desse entendimento, eu vou te trazer a importância sobre outras situações. Eu estou falando para você poder ter com Deus um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. Onde você vai ter paz. Onde você vai ter alegria. Abacuque foi claro.
Mesmo que ele não tivesse nada, ele estava dizendo. Mesmo que não tivesse nada, ele tinha Deus. Já valia tudo. Está compreendendo, sim ou não? Jó entendeu a importância da família aos olhos de Deus. Nós temos que entender. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.